E o ciclo do técnico Tite na seleção brasileira chegou ao final. Agora no final de 2022 se encerra o contrato do técnico da seleção e ele não fará mais parte dos planos da CBF. E a CBF está agora atrás de um novo técnico. E tem alguns nomes sendo especulados, tem alguns nomes interessantes até. Outros nomes talvez não vão passar apenas de especulação, porque não vejo condições de estarem assumindo uma seleção como a do Brasil. Mas nesse vídeo nós vamos estar analisando alguns nomes, algumas possibilidades, analisando alguns sistemas de jogo, o jeito que joga um ou outro técnico. Quem sabe a gente não chegue aí a uma escolha interessante para a nossa seleção brasileira. Aqui você sabe que é o seu canal Fino da Bola, então vem comigo para o vídeo. Olá meu amigo, minha amiga, eu sou o Danilo Augusto, esse é o seu canal Fino da Bola. Vamos estar falando sobre o próximo técnico da seleção brasileira, ou pelo menos a expectativa, a especulação de quem poderá ser o novo técnico da seleção brasileira. Nós vemos com grande otimismo ou pessimismo, como você está vendo isso, porque tem alguns nomes sendo especulados aí na imprensa. Tem muita gente ainda contra alguns nomes, outros tem muita gente fazendo lobby para que seja o novo técnico da seleção brasileira, e nós vamos estar aqui falando de um por um. Quem sabe a gente não chega aí num nome interessante para a seleção, porque nós estamos precisando de um técnico que venha chegar e conduzir o Brasil para o tão sonhado Hexa. Já temos algumas Copas do Mundo que não conseguimos vencer, estamos sendo eliminados aí pelos europeus. Vamos estar aqui analisando para ver algum desses técnicos que pode dar esse suporte, não só técnico, mas também um suporte emocional, ajudar ali na conversa com os jogadores. E isso vai ser muito importante, porque o próximo ciclo já vai começar agora em 2023 e temos que fazer uma boa preparação para essa Copa do Mundo, que será sediada nos países do Canadá, Estados Unidos e México. O primeiro nome que estarei falando é do técnico Fernando Diniz. Ele é o técnico do Fluminense, ele treina a equipe carioca do Fluminense. Ele passou recentemente por São Paulo, por Vasco, por Santos, Atlético Paranaense. É um técnico que ele tem aquele futebol com a saída de jogo, com toque de bola. Ele já quer sair desde o goleiro tocando a bola, não quer dar aquele chutão para frente. A gente vê que a instrução dele é sair jogando com toque de bola para construir o jogo desde lá de trás. Ele prega a liberdade para cada um dos seus jogadores, da sua equipe. Ele não tem aquele jogo posicional onde cada um cumpre a sua posição da maneira ali certinha, todo mundo fica, cada um cumpre a sua posição de uma maneira mais engessada. No time dele não, no time dele essa troca de posições é constante. O jogador, ele uma hora está numa ponta, outra hora ele está no meio, outra hora ele ajuda mais na recomposição para defender, mas os jogadores, eles não ficam engessados em suas posições. Ele tem essa liberdade durante uma jogada, eles estarem alternando de uma posição a outra, e isso até ajuda a confundir a marcação, né, com o toque de bola, que ele preza muito esse toque de bola, aí vai invertendo um lado, invertendo o outro, mas ele preza isso porque dessa maneira ele vê que pode confundir a marcação e abrir espaço para outros jogadores, não só os atacantes, mas aqueles jogadores surpresos de meio de campo, volantes, até um lateral, chegar nesse espaço vazio e poder concluir a gol. Geralmente ele usa o sistema 4-2-2 ou até mesmo 4-3-3. O São Paulo ele usou muitas vezes o sistema 4-3-3, mas ele alterna muitas vezes com 4-4-2, não mudando tanto o jeito de jogar. O jeito é basicamente o mesmo, às vezes só altera um pouco uma posição ali, mas como os jogadores têm essa liberdade, no próprio jogo eles vão se alternando. Então o Fernando Diniz, ele tem essa proposta de jogo, tem um estilo de jogo. Ele é até interessante, por exemplo, no São Paulo ele chegou a liderar o campeonato, ficou a 7 pontos do segundo colocado em determinado momento. Acabou por algumas situações que aconteceram. Eu vejo que não foi nem algo assim tão do jogo dele, do estilo de jogo dele para o São Paulo ter perdido aquele ano o campeonato. O jogo dele já proporcionou, na verdade, que o São Paulo chegasse àquela condição, com jogos muito bons, inclusive ele fez jogos maravilhosos naquela temporada. Alguns outros desastrosos, lógico que ele perdeu alguns jogos, por exemplo, contra a própria LDU lá em Quito, foi um jogo bem vergonhoso, citando um de vários, a maneira que o time perdeu, porque perdia bolas na saída ali de jogo. Mas enfim, é um jogo em que ele em alguns momentos é bonito, é prestativo, mas pode ser que esse tipo de jogo ainda não seja um jogo tão consolidado para conseguir levar uma seleção a um título mundial. Então essa é a forma do Fernando Diniz jogar. Outro técnico ventilado também, especulado pelas mídias, é o técnico Dorival Júnior, que estava no Flamengo nesta temporada. O técnico Dorival Júnior, ele já também preza pelo toque de bola, mas aquele toque de bola rápido e direto. Ele não é aquele estilo de jogo, por exemplo, como o Fernando Diniz, que quer já construir ali de trás, formar uma jogada, deixar com que os jogadores
consigam já assimilar ali como vai ser jogado. O Dorival Júnior tomou a bola, já toque de bola direto, rápido, vertical em direção ao gol, ele já quer construir a jogada. Um técnico que tem um jogo assim parecido, mal comparando aí as características, mas é o Klopp, o Jürgen Klopp do Liverpool. Ele tem esse jogo parecido, que ele é aquele jogo vertical, ele toma a bola, começa a sair jogando, mas os passos são diretos, são passos mais rápidos, já em sentido ao gol. Não tem aquela posse de bola que fica tocando de lado, para marinar o jogo, não. Ali você já sentir sentido ao gol, um jogo vertical, um jogo rápido, um jogo que ele quer em poucos toques já está na cara do gol. Então esse é o estilo de jogo do Dorival Júnior. E ele gosta muito de usar o sistema de 4-4-2. Às vezes ele dá uma variada no meio do jogo, mas basicamente é o 4-4-2 o sistema que ele vai usando. Fez uma boa campanha pelo Flamengo desse ano, eu acho que ele foi muito bem, na verdade, mas o Flamengo, com o time que tem também, ajudou muito ao Dorival Júnior. Outro nome especulado para essa posição, agora nós vamos partir para os estrangeiros. Um é estrangeiro, mas ele atua aqui no Brasil, que é o Abel Ferreira, vamos estar falando dele agora. O Abel Ferreira, ele conquistou muitos torcedores aqui do Palmeiras, principalmente, e logicamente muito pessoal da imprensa gosta muito do jogo dele, o pessoal da imprensa elogia muito o estilo de jogo dele, a forma como ele conduz o time. Eu particularmente gosto bastante do estilo do Abel Ferreira. No início foi chamado de retranqueiro, eu até já algumas vezes falei, não assim retranqueiro aquele de estacionar um ônibus na frente do gol, mas aquele estilo de jogo mais seguro, e saía muitas vezes no contra-ataque, até armava os jogos pela qualidade do time, mas era um time mais seguro, um time mais fechadinho, um time que não dava tanta chance ao ataque. E quando a gente olha para o elenco do Palmeiras, eu pelo menos via que poderia jogar muito mais, poderia ir mais ao ataque, poderia armar, construir mais jogadas, ter um jogo até mais bonito. Em muitos momentos o jogo do Palmeiras não era um jogo bonito, não era um jogo esteticamente bonito de se assistir, era um time bem fechado. Taticamente era legal você ver o Palmeiras, porque bem fechadinho, bem postado em campo, mas esteticamente assim não era aquele time que fazia você arrancar suspiros, né, do telespectador. Já neste ano o Abel ele já vem fazendo assim algumas alterações do seu time, e até pelas variações táticas que ele vem lidando ao longo da temporada. Isso é uma coisa que eu gosto muito nele, porque ele vai jogando de acordo com o seu adversário. Ele não é aquele treinador que ficou engessado em só um sistema de jogo e joga daquela maneira. Ele vai fazendo alterações conforme o adversário, conforme o andamento do jogo, e isso é muito bom porque você não fica só num estilo só de jogo. E isso durante o jogo é muito importante, porque se você não está conseguindo furar a zaga adversária ou não está tendo êxito naquela partida, conforme você vai alternando taticamente seu time, mudando algumas peças, e às vezes não precisa nem mudar, trocar o jogador, apenas mudar o posicionamento dele durante o jogo, isso pode proporcionar a você novas chances, novas oportunidades, e assim até ganhar os jogos. Então eu gosto muito desse tipo de jogo, né? Os times deles são bem armados defensivamente. Você vê que dificilmente o Palmeiras toma gol, assim, toma poucos gols durante os torneios, e isso é muito bom porque a defesa é muito sólida. Logicamente tem um grande zagueiro que é o Gomes, tem um grande goleiro que é o Everton, mas o sistema todo defensivo do Palmeiras funciona muito bem. E aí no ataque ele sempre aproveita as jogadas dos seus jogadores mais rápidos, tanto o Rony como o Dudu. Também o meio de campo ajuda bem na chegada ao gol. Quantos gols que o Veiga não fez, o Scarpa não fez, até o próprio Zé Rafael não fizeram, porque eles chegavam bem para concluir essas jogadas feitas pelos pontas. E o que falta talvez ao Palmeiras hoje é um centroavante realmente um matador, aquele camisa 9 de nome mesmo, um cara que chega, toma conta da posição, não esses que ele vem trazendo, que alguns são até apostas e não estão dando certo. Até o próprio Luiz Adriano, que eu achei que se daria bem no Palmeiras, ele não conseguiu ir bem. O Borja veio com uma grande expectativa, também não cumpriu aquilo que prometeu, pelo menos o que achávamos que poderia fazer, então o Palmeiras necessita disso. Então esse é o estilo do Abel Ferreira, é um nome interessante. E outro nome também que é outro português é o Jorge Jesus, um nome especulado, sempre falado para voltar ao Brasil, principalmente o Flamengo.
mas agora estão falando dele na seleção brasileira. Jorge Jesus está atualmente no Fenerbahçe, da Turquia. O estilo do Jorge Jesus é um estilo que me agrada muito, porque ele defende aquele perde e pressiona. Ele está com a posse de bola, perdeu a bola, ele já quer que o time retoma rapidamente, que o time já consiga retomar essa bola para poder se posicionar novamente e ir ao ataque. Então ele não faz aquele estilo de jogo quando perde a bola, todo mundo volta em bloco, espera o time se armar para atacar, para tentar recuperar a bola. Ali, como ele tem muitos jogadores próximos à bola, por conta daquela toque de bola agressivo, de estar todo mundo perto da bola para poder fazer as tabelas e ir ao ataque. Então, quando um jogador perde a bola, na prática dele, né, nas instruções dele, o que acontece? Perdeu a bola, já tenta recuperar o mais rápido possível para prosseguir com o ataque. Isso é interessante porque a partir do momento que você toma a bola até ali na intermediária de ataque, você está armando a jogada e perde a bola e já retoma ela rapidamente, você pode pegar o time que estava se armando para um contra-ataque aberto. Então isso faz com que o time venha a ter grandes chances também. Então é um estilo de jogo bem interessante. Ele gosta de jogar no 4-1-3-2, ele sempre gosta de deixar dois jogadores mais à frente, mas ele também abre alguns jogadores, como por exemplo o Everton Ribeiro muitas vezes abre. Tinha o Bruno Henrique que jogava aberto também, é que ele jogava também no meio de campo ali com o Diego e fazia bem aquela função. Então o estilo de Jorge Jesus é um estilo muito interessante, um estilo que me agrada bastante. Outro treinador que eu vou estar falando agora, e esse daí já foi especulado, eu acho muito difícil ele vir para a seleção, mas é um nome, talvez de todos esses, o que eu mais gostaria de ver na seleção, que é do Pep Guardiola. O estilo dele, para mim, revolucionou muito o futebol, não só a nível europeu, mas mundial, porque a maneira como ele enxerga o futebol, como ele olha o estilo de jogo, como ele pode armar as jogadas e fazer com que sua equipe trabalhe a chegar ao gol e prezando sempre não só a posse de bola e o toque de bola, mas um jogo bonito, porque isso é algo que o futebol ele sempre proporcionou. Quem gosta de futebol, gosta porque o futebol proporciona momentos bonitos, lances bonitos, e quando você vê uma boa jogada, uma jogada bem armada, e às vezes nem sai o gol, mas só por você ver uma jogada bem construída, você vê o time trabalhando de uma maneira bem legal, em conjunto, sincronizado, isso é muito bom. E o Guardiola ele tem muito isso, porque o jeito que ele pede o time jogar é aquele jeito sempre com posse de bola. Não é tão parecido quanto o do Diniz, porque é um pouco diferente o estilo de posse de bola deles, mas a posse de bola dele, ele tem geralmente jogadores que são versáteis, jogam em outras posições, mas no jogo ele coloca os jogadores sempre naquela posição onde ele cumpre aquela função. Ele tem um determinado espaço para trabalhar e ele fica meio que limitado aquilo ali, mas quando eu falo que são jogadores versáteis, que ele pode numa escalação ou em outra trocar um lateral para colocar ele mais à frente na ala, ou colocar no meio de campo jogar um pouco mais recuado, mas no jogo em si eles têm uma limitação ali do espaço onde eles atuam, só que esse espaço delimitado já é o suficiente para o estilo de jogo dele fazer efeito, surtir efeito. E geralmente são jogadores muito técnicos, muito inteligentes, que sabem enxergar bem a partida. Ele já escolhe jogadores a dedo por conta disso, então você vê que o estilo de jogo dele é muito bonito. Você vê a posse de bola que ele tem, aquele toque de bola que às vezes parece moroso, mas de repente abre um espaço, o jogador está na cara do gol, em ponta, infiltra, faz o facão e consegue estar na cara do gol, consegue fazer aquela jogada de lateral onde cruza e chega alguém completando. Então o estilo de jogo dele me agrada muito. É um estilo que eu gosto de ver bastante e gostaria realmente de vê-lo treinando um dia a seleção brasileira. Eu acho muito difícil, porque dificilmente ele vai deixar nesse momento o Manchester City. Esse ano eu vejo que ele tem uma condição muito grande de conquistar a Champions League, que é um dos desejos dele, de voltar a conquistar uma Champions League. E ele merece isso, já bateu na trave algumas vezes, e esse ano é um ano que eu vejo o Manchester City com muitas condições de ser campeão. Mas vamos ver aí, quem sabe a seleção brasileira não vai atrás desse treinador, e eu ficaria muito feliz com isso. E o último nome aí que eu gosto bastante dele, o pessoal fala que ele é o paizão, né? Não só em relação a isso, porque é um tipo de técnico que ele agrega muito, mas talvez seja dos estrangeiros o nome mais próximo aí, talvez o mais forte, em que se está especulando de uma maneira mais concreta, que é o do Carlo Ancelotti. Ele é um italiano, ele está atualmente no Real Madrid, é um super campeão, tanto como jogador como treinador, ganhou várias Champions Leagues, é um treinador que eu gosto muito, não só do estilo de jogo dele, mas da maneira como ele lidar com o grupo, porque ele é o tipo de treinador que ele consegue lidar com várias estrelas. A maioria dos times que ele treinou passou e foi campeão
foram times com grandes estrelas, grandes nomes, então ele é aquele tipo de treinador que sabe lidar com egos, sabe fazer amizade com todos esses jogadores e também agregar o grupo todo, deixar o grupo sempre unido, sempre junto, não deixando com que as vaidades acabem extrapolando, logicamente um ou outro acaba meio que saindo desse formato com que ele coloca o seu time, mas em tese ele é um cara agregador, ele é um cara que consegue fazer o grupo jogar unido, jogar junto, e isso é muito bom, e o Brasil vai precisar disso, porque o Brasil sempre tem grandes estrelas, jogadores que estão bem nos seus times, jogadores que são os pontos fortes dos seus times, onde eles passam, e quando chegam na seleção eles vão ter cada um o seu ego, cada um vai ter a sua vontade de atuar, de ganhar, de vencer, de estar jogando, então é um cara que pode agregar muito, ele é um cara que se dá muito bem com brasileiros, é outro ponto super positivo, ele é o treinador que gosta de jogar com o meio de campo bem recheado, com jogadores que consigam compor o meio de campo, consigam armar as jogadas, fazer as jogadas, construir as jogadas de ataque. É um jogo até parecido com o meio de campo da Croácia, por exemplo, que é um meio de campo forte, um meio de campo seguro, que marca bem e sabe armar bem. Então é um estilo de jogo que ele gosta bastante. Ele muitas vezes deixa um pouco as laterais desguarnecidas, mas até a parte defensiva ele deixa 4 defensores para poderem estar ajudando na marcação. E a intenção dele é o que? É sempre recuperar ela, sempre no meio de campo, para poder já partir para o ataque, para partir ali para tentar fazer um gol ou ter uma grande chance de gol. O sistema preferido dele é o 4-3-2-1, ele procura jogar com esse sistema, então é um técnico que eu vejo com muitos bons olhos. Bem, e agora vamos estar falando sobre, pelo menos a minha opinião, quem eu gostaria de ver na seleção. Não estou falando que quem vai ser o técnico da seleção, porque ainda talvez nem eles saibam, se saibam ainda não divulgaram, já tem alguma coisa acertada, ainda não é sabido, só estamos ainda, por enquanto, especulando. Na imprensa existe muita especulação ainda em relação a isso, mas analisando todos esses nomes, até um nome ou outro que você possa colocar, Renato Gaúcho, Rogério Ceni, Cuca, Vojvoda, muitos nomes, Galhardo, tantos nomes que já falaram por aí. Eu particularmente vejo que os nomes brasileiros, o melhor ainda é o do Tite, ou seja, que já não vai estar mais lá. O Tite ainda é o melhor técnico brasileiro, ainda eu vejo hoje. Muita gente discorda e eu respeito a opinião de cada um, porque temos outros técnicos que aparentemente estão bem, mas o Tite eu ainda vejo como desses nomes brasileiros o melhor técnico. Então, Dorival Júnior, Diniz, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Cuca, ainda vejo bem abaixo do Tite. E o que mais me agrada em relação a um treinador de fora, um treinador principalmente um europeu, porque ele já está acostumado a jogar com grandes equipes lá fora e grandes equipes treinadas por grandes treinadores, então eles já têm esse costume, eles já sabem como armar os seus times. Se você pega um treinador aqui do nosso país que está acostumado a treinar contra equipes sul-americanas, um porte ali técnico menor, até tático menor, mais fraco, quando ele vai pegar uma equipe europeia, por exemplo, numa Copa do Mundo, em algum torneio, até em um amistoso, a gente vai ver que ele vai sentir dificuldades, por mais que ele estude o time, por mais que ele vá atrás, ele tente conhecer como é o time. Quando você já está jogando contra essas outras equipes e tem essa tradição, tem essa cultura, já tem essa experiência, por exemplo, o Ancelotti, o Guardiola, então é mais fácil com que eles consigam montar uma seleção brasileira nesse nível. Então eu vejo com muitos bons olhos um treinador de fora, vejo que isso pode agregar muito no nosso futebol, até para poder trazer para os nossos técnicos aqui uma outra visão, uma outra percepção de como se joga o futebol, de como montar um time, de como armar, de como fazer um treinamento. Isso está faltando muito aqui. O meu sonho é ver os treinadores daqui fazendo grandes trabalhos como de lá. Logicamente, a gente tem ainda sempre a ponderar a qualidade de pé de obra, que lá temos grandes jogadores, aqui ficam jogadores mais razoáveis, mais medianos. Lá sim estão os tops jogadores do mundo inteiro, mas ainda assim aqui eu creio que pode se evoluir muito em relação a nível de treinadores e até para a gente poder exportar treinadores. Por exemplo, o próprio Tite, por que não ele não treinar um time na Europa? Não estou dizendo um gigante europeu, mas um time médio na Europa, um time ali na Inglaterra, na Itália, para poder pegar essa experiência e até poder levar um bom trabalho e assim
ajudar com que os brasileiros possam ser reconhecidos também. Então tudo isso eu acho bem interessante. Tá bom, meus queridos? Aqui então terminamos mais um vídeo. Eu agradeço você ter ficado até aqui conosco. Se você concorda, se você discorda, se você tem uma opinião diferente, qualquer que seja a sua opinião, coloque aqui nos comentários. Vamos estar debatendo, discutindo sobre futebol. Quem você acha que poderia ser ou deva ser o novo técnico da seleção brasileira. Isso é muito importante também. Eu peço que você se inscreva no canal. É importante para o canal, para que nós possamos crescer e assim possamos criar mais conteúdos e você receber ainda mais conteúdos assim na sua casa, e podemos aí estar interagindo sempre, porque futebol é a paixão do brasileiro. Pelo menos a maioria das pessoas aqui gostam de futebol e é muito gostoso falar sobre futebol. Então eu agradeço vocês por terem curtido até aqui. Deus abençoe a todos e não se esqueçam que aqui é você quem joga o fino da bola. Valeu!